Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você estiver me assistindo e ou me ouvindo. O fato é que seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para passar aqui mais ou menos uma hora ouvindo, e pensando sobre esses assuntos que são interessantes, fascinantes, relevantes, muito importantes da vida, né? Traduzido aqui na obra A Gênese de Allan Kardec, onde iniciaremos hoje a nossa aula de número 70, isso, 70ª aula de estudos da obra A Gênese. Aquelas recomendações de praxe, né? Se você está chegando agora no nosso canal, está nos visualizando agora, por favor, se inscreva no mesmo, não deixa de dar uma olhada aí na inscrição, se você já está inscrito. Deixe o seu gostei, se gostou, obviamente o não gostei, se não gostou ao final, mas deixe aí o seu comentário na aba de comentários, né? Eles são muito importantes. Pontue, dê sua opinião, critique construtivamente, é claro, mas enfim, use a aba de comentários aí, que ela certamente foi feita para você, tá bom? Como é também costumeiro, né? Eu gosto de localizar no tempo e no espaço esse vídeo, né? Talvez sirva para a posteridade. Eu estou gravando essa videoaula numa quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022, numa tarde, né? Na tarde da quinta-feira. E, bom, eu espero que você esteja bem. O mundo ainda não, acho que sendo assolado pela quarta onda, a OMS já declara oficialmente que nós estamos vivendo uma quarta onda provocada pela Covid-19, né, representado pela variante Ômicron, que apesar de ser bem menos contagiosa, bem menos letal, né, bem menos danosa, mas em contrapartida ela é muito mais transmissível, né? Aqui mesmo na nossa região, acho que o Brasil todo, né, mais o Nordeste, aqui o Ceará, Fortaleza, está sendo assolado por uma onda de gripe, né? Aquele pacote que eu falei na aula passada, né? Influenza H1N1, H3N2, daqui a pouco chega a Zika, chikungunya, dengue, junta com Covid, com a variante Ômicron, a Delta que ainda anda por aqui, então cuidado, né? Aquela recomendação de sempre, cuidado, fique esperto, higienize suas mãos, lave as mãos o tempo todo, sempre que puder, use a máscara corretamente toda vida que você precisar sair de casa, tente não se aglomerar, enfim, aquelas recomendações que eu acredito que você já esteja saturado de ouvir, mas eu vou continuar recomendando aqui porque essas medidas podem salvar vidas, né? Essas medidas podem preservar a saúde de muitas pessoas. Outra recomendação importante é com relação às vacinas, né? Tome a vacina, você que ainda não é vacinado, tome a vacina, elas são muito importantes, tá? Elas salvam vidas. Tem gente falando besteira por aí, olha, não caia nessa não. Tem gente dizendo, olha, essas vacinas não funcionam, porque a pessoa mesmo vacinada pode pegar a Covid. Pode, é verdade. As vacinas, elas não impedem de você pegar a Covid, não. Elas impedem de você morrer. Porque o número de pessoas que estão morrendo ainda estão morrendo quase 200 pessoas diariamente no Brasil, mas mais de 80% dessas pessoas que estão morrendo são pessoas que não são vacinadas, pessoas que não se vacinaram. Então as vacinas, elas impedem que você desenvolva sintomas graves e que você precise ir para um hospital, para uma UTI, ser entubado e muitas vezes até via óbito em função disso. Então não desacredite da vacina não, elas são muito,
muito importantes mesmo, tá? Eu já tomei as minhas 3 doses e você está esperando o quê? Corra, se você não tomou ainda. Se já tomou, tá tudo certinho. Quando chegar a sua vez de tomar a 3ª dose, tome. Não duvide disso não, tá? Isso é muito importante mesmo. Bom, dando início então à nossa aula, né, de número 70, estamos estudando o capítulo 14, que se dedica ao estudo dos fluidos. Lembrando, eu vou tocar nessa tecla incansavelmente, lembrando que na interpretação moderna, na escola moderna de hoje, nós entendemos fluidos como campos energéticos, assim como existe o campo gravitacional, o campo elétrico, o campo magnético, o campo eletromagnético, o campo luminoso, campo quântico, campo nuclear. Você tem o campo perispiritual, por exemplo, importantíssimo, pois o espírito, sendo ele realmente algo, dele emana um campo interativo, um campo morfológico, um campo de manutenção, um campo que sustenta, inclusive, a vida orgânica também, que é o campo perispiritual, importantíssimo, que nesse capítulo Kardec está chamando muita atenção para ele e estudando bastante, tá? Então, nós estamos aqui, vamos iniciar hoje no item 21 do capítulo 14, né, que são os fluidos, e aí, entre aspas, eu coloco campos, né? E no item 21, Kardec se expressa da seguinte forma: disse-á que se podem evitar os homens sabidamente mal intencionados. É fora de dúvida, mas como fugiremos à influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda parte se insinuam sem serem vistos? Boa questão, né, que Kardec está propondo aqui. Porque, desculpa, com relação aos encarnados, é fácil ou não tão difícil nós evitarmos pessoas más, pessoas que sabidamente possam nos causar dano, porque você está vendo a pessoa, você está vendo, muitas vezes acompanhando as atitudes dela, e aí realmente torna-se muito mais fácil evitar essas pessoas. Mas aí o ponto central da questão que Kardec levanta é: mas e as pessoas invisíveis, né? Os espíritos desencarnados, né, que pululam ao nosso redor, que estão ao nosso lado, sim, os espíritos desencarnados. Como evitá-los? Como nos proteger, uma vez que não os vemos, não os ouvimos, não os cheiramos, não os tocamos, não os sentimos? A não ser que você, claro, tenha alguma propriedade mediúnica, da vidência, da audiência ou de alguma outra propriedade mediúnica, que aí sim você sente alguma coisa, sente algum detalhe, sente algum sinal, e mesmo assim você pode ser enganado ou enganada por eles, assim como cada um de nós pode ser enganado ou enganada por um espírito encarnado, por alguém, ou seja, por uma pessoa. Então vamos ver o que Kardec desenvolve nesse item. E ele escreve o seguinte: o meio é muito simples, porque depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Que se faz quando está viciado o ar? Procede-se ao seu saneamento, cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios malsãs, por meio de mais fortes correntes de ar salubre. À invasão, pois, dos maus fluidos, cumpre se oponham os fluidos bons, e como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. Trata-se apenas de purificar essa fonte e de lhe dar qualidades tais
que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. O perispírito, portanto, é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera possível. Ora, como as suas qualidades guardam relação com as da alma, importa se trabalhe por melhorá-la, pois que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. E eu repito, pois que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. Bom, Kardec deixa uma resposta aqui muito interessante, e ele alude, claro, à qualidade dos fluidos. Bom, de maneira bem clara, de maneira bem direta, né? O perispírito é um campo energético, e esse campo tem certas qualidades. O que Kardec está nos alertando aqui é que essas qualidades, elas variam, ou elas são determinadas pelas qualidades do espírito. E aqui, é claro, nós estamos nos referindo a qualidades morais. Então, são essas as qualidades morais que atraem ou repelem, né, espíritos com as mesmas características ou com características opostas. Sendo bem claro, se uma pessoa for viciosa, maldosa, mal intencionada, de má índole, que cultiva o mal, ela vai atrair para si espíritos com as mesmas características, com as mesmas qualidades. Em contrapartida, se uma pessoa tiver no coração o desejo da caridade, o desejo do bem, que ela seja uma pessoa alegre, uma pessoa benevolente, uma pessoa gentil, uma pessoa bondosa, uma pessoa, enfim, que cultiva as boas características da alma, né, do espírito, então, em contraparte, ela vai também, ela vai também atrair para si espíritos correlatos, espíritos que também se coadunam com essas características, boas características espirituais. Então, Kardec deixa bem claro aqui, ó, o perispírito, portanto, é uma couraça que se deve dar a melhor têmpera possível. Então, pelo que ficou claro aqui, o perispírito, ele se transverte também, né? Olha como essa ideia de campo, ela é muito importante e ela facilita muito o entendimento de diversas características do próprio perispírito, e o que nos leva a começar a entender também muitas características concernentes ao espírito. Lembrando o raciocínio, o espírito é a fonte do perispírito, perispírito é extensão, portanto, do próprio espírito, e o perispírito ele guarda muitas propriedades. O que ele é? É um campo de energia que ajudou a formar o nosso corpo, que forma o nosso duplo etéreo, ou duplo etérico, como queira. Participa da manutenção dos nossos tecidos, órgãos, células, desde a nível molecular, passando por nível de microsistemas a sistemas complexos, como células, até sistemas ultracomplexos, como aparelhos individuais, como aparelho digestivo, aparelho circulatório, aparelho respiratório, culminando com talvez o mais complexo de todos os aparelhos, o sistema nervoso, né, que compõe o cérebro, a coluna espinhal e terminações nervosas. O perispírito, então, ele cuida da manutenção, gerência de todos esses órgãos, de todos esses sistemas, a nível molecular, celular, orgânulos, né, depois celular, órgãos e sistemas. Bem como o nosso perispírito, né? Cada um de nós tem um perispírito, e aí todos nós temos, encarnados e desencarnados,
que Kardec está dizendo aqui é que esse perispírito ele participa também como uma couraça, ou seja, como um campo de força que vai nos proteger ou não, dependendo muito da qualidade deste, né? Vai nos defender contra intempéries e contra influências más de forças perniciosas, né? De campos, por assim dizer, perniciosos. Kardec conclui o item 21 da seguinte forma, item 21 do capítulo 14 do livro A Gênese, tá? Kardec conclui da seguinte forma: as moscas são atraídas pelos focos de corrupção. Destruídos esses focos, elas desaparecerão. Os maus espíritos igualmente vão para onde o mal os atrai. Eliminado o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada tem que temer da influência dos maus. E olha que coisa interessante, eu vou até sublinhar e repetir, porque isso é muito importante. Olha só, os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada tem que temer da influência dos maus espíritos. Então é aquilo que eu falei. O que nos torna vulneráveis, o que nos torna afetado pelos maus espíritos, é a nossa própria tendência ao mal, é a nossa própria tendência ao vício, é a nossa própria tendência às qualidades negativas, às qualidades impuras do espírito. É por isso que devemos manter diuturnamente esse nosso desejo de evoluir, devemos manter essa força progressiva de mudarmos para melhor, de combater as nossas tendências, as nossas más tendências, de combater os nossos vícios, de combater então tudo aquilo que não é bom ainda em nós e que precisamos mudar, porque assim nos tornamos menos suscetíveis, né, à influência de espíritos perniciosos, de maus espíritos, que muitas vezes até podem querer o nosso mal, até podem querer nos prejudicar. Tá bom? Bom, e agora vamos entrar aqui numa parte, ainda aqui do capítulo 14, que é a parte 2, que fala sobre... Essa parte é um compêndio, é uma explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Nessa parte, Kardec ele lista alguns fenômenos, até então considerados como sobrenaturais, e ele explica aqui, com o viés da ciência espírita, né, que não tem nada de sobrenatural neles. E aqui ele vai explicar vista espiritual ou psíquica, dupla vista, né, sonambulismo e sonhos, né, que ele vai estudar essas ocorrências aqui primeiro. Depois ele vai para catalepsia e ressurreições, depois curas, depois aparições, transfigurações. Depois ele vai nos falar sobre manifestações físicas, né? Vai falar um pouco sobre a mediunidade e vai falar sobre obsessões e possessões. Então, muito interessante, né? Vai falar sobre obsessões e possessões e termina por aí. Então, tem um rol enorme de fenômenos aqui que Kardec explica pela ciência espírita. Vamos dar uma olhada em cada um deles, né? Muito interessante essa parte. Então, vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo e sonhos, né? Item 22. No item 22, Kardec escreve o seguinte: o perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. É, em suma, por seu intermédio que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, permanecem sobrenaturais.
Então, primeiro, Kardec nos lembra aqui que existe um perispírito, nós já sabemos disso, e esse perispírito é esse traço de união, como o próprio Kardec aqui alude, entre a vida corporal e a vida espiritual. Bom, é preciso entender como é que nós compreendemos na escola, na neoescola, né, por assim dizer. O perispírito é um campo gerado pelo próprio espírito e sim, dentre muitas outras coisas, ele funciona gerenciando o corpo físico que nós temos. Gerenciando de que forma? Primeiro, sabemos que ele é um campo mórfico. Então, de certa forma, lá durante a nossa embriogênese, quando começamos desde a célula zigótica, né? Resultante da união entre o espermatozoide do nosso pai e o óvulo da nossa mãe, dando início à célula zigótica, esse campo mórfico, acompanhando as múltiplas divisões celulares que ocorreu a partir daí, foi moldando o nosso corpo, em função das propriedades mórficas do perispírito. Sabemos também que o perispírito tem propriedades mantenedoras. Já demos até aqui um exemplo. Se você leva um corte, dependendo da natureza do corte, um corte simples, um corte não tão profundo, o próprio corpo ele se regenera. O perispírito comanda o processo de divisão celular, né? As células em torno do corte vão se multiplicando para sanar e reconstituir aquela parte afetada. Eu não tenho dúvida também de que quando nós tomamos algum tipo de medicação para uma dada anomalia, o perispírito também pode muito bem utilizar as propriedades químicas, moleculares, biogênicas e biológicas dessas substâncias para ajudar como blocos de matéria-prima na reconstituição da matéria e saneamento de algum tipo de anomalia, patologia, ou seja, as doenças. Então, o perispírito ele contribui também, não é, no envio de todos os sinais inteligentes do corpo para o espírito, todos os sinais que nós recebemos do meio, através da visão, audição, somestesia, paladar, todos esses sinais, eles chegam do meio físico através de células receptoras espalhadas por todo o nosso organismo. Esses sinais são convertidos em sinais eletroquímicos, depois em sinais puramente elétricos, com um misto de química também, através dos neurotransmissores e neuroreceptores, né, os polipeptídeos, e esses sinais finalmente chegam ao espírito através do perispírito. Da mesma forma como quando surge um padrão inteligente, por exemplo, pensamento, que é elaborado, é processado, tem a sua gênese no cérebro, no espírito, né? O espírito transfere esse conteúdo de pensar, que nós chamamos de pensamento, né? Aí vale para pensamento, emoção, um sentimento e por aí vai. Uma ideia, uma criatividade, enfim. Algo criativo, isso nasce no espírito, que nós somos, é óbvio, mas precisa ser transmitido para o cérebro, que é o gerente que coordena todas as nossas funções biológicas, né? Então, e é via perispírito que o espírito transfere esse conteúdo informacional para o cérebro. Então, o espírito já faz tudo isso. Então, é muito claro entender que o perispírito é realmente o traço de união, né? É o traço médio entre corpo e espírito. Ele está ali coordenando o vínculo entre essas duas realidades. A realidade material, representada pelo corpo que nós temos, e a realidade espiritual, representada pelo espírito que somos. Continuando aqui no item 22. Nas propriedades e nas
irradiações do fluido perispirítico ou campo perispirítico, que quando eu estou lendo campo, não está escrito aqui no livro não, tá? É certo que no de vocês, quem por acaso estiver acompanhando ou estudando posteriormente, que é o recomendável, nos livros de vocês não vão encontrar essa associação de campo não, tá? Eu é que estou fazendo essa associação para que possamos fixar cada vez mais na nossa memória a ideia de que perispírito não é um fluido, e sim um campo. Então, repetindo, segundo parágrafo do item 22 do capítulo 14. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico, ou campo perispirítico, que se tem de procurar a causa da dupla vista ou vista espiritual, a que também se pode chamar vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas, frequentemente a seu mau grado, assim como da vista sonambúlica. Bom, gente, a visão espírita, ou a visão psíquica, ou a visão do espírito, não trata-se dessa visão fisiológica representada pelos nossos globos oculares, pelos nossos olhos, né? Com as lentes, retinas, íris, cristalino e por aí vai, nervo óptico. Essa é a visão física, biológica, né? O que Kardec está tratando aqui é a visão espiritual, é quando a pessoa tem a capacidade de nitidamente ver outros lugares. Se você, porventura, está vendo uma cena acontecendo que não é no local em que você está, é óbvio que essa visão é psíquica. Se ela for real, é claro que ela é uma visão psíquica, é uma visão do espírito, uma vez que você não está chegando luz nenhuma desse lugar está penetrando nos seus olhos, né, na sua íris, no seu cristalino, chegando até a retina e excitando o nervo óptico para dar início a um processo, a um complexíssimo processo pelo cérebro que nós chamamos de visão. Não é isso que está acontecendo. Você está vendo algo e muitas vezes, às vezes até de olho fechado, então não pode ser através dos olhos comuns, com ou sem óculos, tá? Esse tipo de visão não é uma visão provocada pela luz, não a luz ordinária que nós conhecemos. É um tipo de visão com outros princípios, E aqui é onde Kardec explica aonde vai esse princípio. Olha só. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Outra propriedade aqui interessante, ó. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico ou campo perispirítico, tá? E isso é muito importante, pessoal, muito importante, que a partir de agora nós estamos falando um pouco sobre percepção, aquilo que nós percebemos. Com os nossos órgãos, com os órgãos do sentido, né? Sobretudo com os nossos olhos, ouvidos, toda a nossa pele, de todo o corpo, que denota, antigamente se falava tato, né? Mas quando eu falo tato, nós circunscrevemos muito as coisas que nós tocamos, né? Hoje nós falamos sinestesia, que é algo muito mais abrangente, porque as sensações que nós temos de frio, de calor, de pressão ou não, de estado de conforto ou não, de cansaço ou não, uma série de fatores que sinalizam, né, para o nosso cérebro o estado do nosso corpo. Só que cada uma dessas sensações, elas são representadas pelos órgãos dos nossos sentidos. O espírito não tem órgão nenhum, porque ele não tem um corpo físico.
Então, uma propriedade que já aprendemos sobre o espírito é que o espírito ele percebe todas essas coisas que nós percebemos. Ele vê, ele ouve e ele sente. Porém, sem a necessidade dos órgãos. Quer dizer que o espírito, ele, por ele mesmo, ele tem a capacidade de sentir a temperatura ambiente, de sentir as tonalidades de luzes, as frequências audíveis e uma gama muito abrangente de outros tipos de sinais que nós, no estado da carne, no estado da matéria, né, não percebemos. Então, tudo indica, pelo menos os estudos levam a crer, que é através também do campo perispiritual, e aí Kardec está até afirmando isso, só que ele usa o termo fluido, né, e nós vamos usar aqui o termo campo, né? Kardec está dizendo claramente aqui que é através do perispírito que chega ao espírito todos esses sinais, todas essas sensações, essa gama de informações que temos através do meio, tá? E isso é muito, muito importante, porque observem que a nossa percepção, olha, você que está me ouvindo agora, ou me assistindo, ou ambas as coisas, né? Me vendo e ouvindo, isso é muito importante, porque fala da nossa percepção, aquilo que nós percebemos, sabe? Com o corpo, então já fica aí como dever de casa, sabe? Para meditação não, para reflexão. Se o que nós vemos através dos olhos é só uma faixa e o espírito enxerga coisas muito maiores, será que nós não podemos treinar para vermos com os olhos espirituais e não com os olhos materiais? Ou pelo menos não somente com os olhos espirituais? Já pararam para pensar nisso? As coisas que nós ouvimos através dos ouvidos, que é limitado a uma pequena faixa de frequência também, que vai ali do, grosso modo, dos 20 Hz aos 20 kHz. Enquanto que com o espírito nós temos a capacidade de ouvir muito mais, uma gama de frequências muito maior, quiçá até infinita, dependendo da depuração do espírito. Então, será que não é possível? Será que não vale a pena treinar essa audição espiritual e não material? Ou não somente uma coisa nem outra, mas a união, né? A união entre ambas as coisas? Já pararam para pensar sobre isso? E as sensações comuns? Será que nós não conseguimos atingir esses níveis através da meditação, através da profunda reflexão? Talvez seja um tema muito importante, talvez seja muito importante e fundamental nós começarmos a despertarmos para essas realidades, as quais, pelo que Kardec já está apontando aqui, nós temos como alcançar. Já pararam para pensar nisso? E Kardec continua aqui, finalizando o item 22. No homem, tais fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual. É a alma a atuar no organismo. Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo, embora muitas vezes, por hábito, dirija o olhar para o ponto que lhe chama a atenção. Vê com os olhos da alma, e a prova está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados, e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Lê o pensamento figurado no raio fluídico. Aquilo que eu falei aqui, muito interessante. Ó. A dupla na dupla vista ou na percepção pelo sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo, embora muitas vezes por hábito dirija os olhos, né, aponte os olhos para o local onde ele acha que está ocorrendo aquele fenômeno. E isso foi aquilo que eu já falei, né? Que é a dupla vista, então. É a vista do espírito. É você ver, mas sem ser com esses olhos. É você ver mais, é você de repente fechar os olhos, assim, como eu estou fazendo agora,
e tentar ver outros lugares, outras pessoas, outras realidades. Mestre Yoda fazia muito isso. Quem assistiu lá o Império Contra-Ataca, o episódio 5, sabe do que eu estou dizendo. Enfim, essa visão espiritual, muitos as têm. Na verdade, eu acredito que potencialmente todos temos, mas muitas poucas dão atenção a isso. Às vezes nós vivemos numa realidade tão material, né? Às vezes nós vivemos tão imersos assim nas nossas próprias façanhas, digamos assim, do dia a dia, né? Preocupação com dinheiro, com poder, com ter, pagar as contas e problemas físicos, e faz parte realmente tudo isso da vida, que muitas vezes nós esquecemos ou mesmo ignoramos que existem coisas muito além do que percebe essa mera e tosca matéria, como dizia o mestre Yoda, né? Seres luminosos nós somos, tá? Seres luminosos nós somos, e não essa tosca matéria rude. Bom, dando prosseguimento aqui, né, no item 23 do capítulo 14, Kardec escreve o seguinte: embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer do espaço. Repugna ao espírito estar ligado ao corpo, porque a sua vida normal é a da liberdade e a vida corporal é a do servo preso à gleba. Aqui, de uma maneira bem poética, ao meu ver, Kardec está aludindo a essa prisão corpórea, né, representada pela nossa vida. Eu tenho cá minhas suspeitas um pouco sobre isso, essa prisão. Eu não gosto muito desse termo não, sabe? É claro que cada um é livre para pensar no que quiser. Estamos sim habitando o corpo que cada um ocupa, mas isso é tão bom. Nós precisamos desse corpo. É com ele que nós experienciamos, é com ele que nós aprendemos, inclusive aprendemos a amar. É com ele que nós damos as nossas cabeçadas, sim. É com esse corpo que nós fazemos muita estupidez, mas é com ele também que a gente escreve, que a gente trabalha, que a gente constrói, que a gente abraça, que a gente beija, que a gente vê um ao outro nos olhos. É com esse corpo que nós experienciamos essa vida que temos aqui na nossa linda joia azul. Claro, eu estou falando por mim, mas eu penso que a experiência é boa, eu não me sinto numa prisão, sabe? Embora eu entenda perfeitamente o sentido filosófico que Kardec está se utilizando, mas eu não gostaria de confinar ou de simplificar, ou mesmo de reduzir a vida que nós temos a uma prisão, sabe? Eu não quero acreditar que seja assim, não. Eu acho que é algo muito mais, e há um propósito. Lembra dos princípios da doutrina espírita? Um deles é Deus e todos os seus atributos. Eu não acredito, eu acredito perfeitamente em Deus, acredito que Deus é o criador de tudo. Portanto, Deus é o criador do princípio que resulta, inclusive, nos nossos corpos. E eu me recuso a acreditar que Deus premeditadamente fez prisões, cadeias. Prisão, cadeia, é coisa que alude a algo ruim, algo que nos dá pena. O nosso corpo não é isso, não. O nosso corpo é, sim, instrumento de aprendizado. O nosso corpo é, sim, instrumento de evolução. O nosso corpo é, sim, instrumento que nos abre um leque de possibilidades enorme para aprendermos na matéria.
Claro que, como o corpo é um instrumento, vai depender muito do guia do corpo, né? Vai depender muito do artífice que está usando o corpo para fazer algo, que somos nós, é o espírito que nós somos. E aí, claro, se nós usamos o nosso corpo para coisas ruins, para coisas que nos trazem dor e sofrimento, para nós mesmos e para os outros, aí sim esse corpo perde o primor e o prazer que dele mesmo emana. Mas quando nós utilizamos o corpo para aprender, para trabalhar, para cantar, para construir poemas, para descobrir ciência, para desenvolver matemática, física, química, biologia, para pesquisar astronomia, para pesquisar a vida, que instrumento maravilhoso. Então, não, para mim não. Para mim o corpo não é prisão, não. Não mesmo, tá? Mas eu respeito a opinião individual de cada um, claro, muito claro. Bom, continuando aqui no item 23, tá? Ele, por conseguinte, se sente feliz, está falando aqui do espírito, né? Ele, por conseguinte, se sente feliz em deixar o corpo, como o pássaro em que se encontra fora da gaiola, pelo que aproveita todas as ocasiões que se lhe oferecem para dela se escapar. De todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. Tem-se então o fenômeno a que se dá o nome de emancipação da alma, fenômeno que se produz sempre durante o sono. De todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. Aqui Kardec está falando, né, e começando a falar do fenômeno de emancipação da alma, né? Ou seja, e aqui ele fala que o melhor momento, ele usa, pelo menos na minha tradução aqui, usa que o único momento fortuito para isso é durante o nosso sono físico. Porque durante o sono físico, claro, nós entramos em modo de descanso, né? Você não está conscientemente pensando em nada, você vai estar deitado ou sentado, mas vai estar em estado confortável, de maneira que você não vai estar se exercitando, não vai estar se alimentando, não vai estar lendo, não vai estar... Você vai estar, então, num estado bem propício a que o espírito ganhe realmente um estado de liberdade bem maior. Isso é muito interessante. É por isso que na hora de meditar, na hora de refletir, na hora de pensar profundamente sobre uma coisa, é de bom tom, é muito natural que a pessoa relaxe, que a pessoa fique tranquila. E nada melhor, quem vai duvidar de mim? Nada melhor que uma boa noite de sono para refazermos ideias, refazermos pensamentos, refazermos então um mundo novo que podemos construir para nós mesmos depois de uma boa noite de sono. Kardec vai continuando esse desenvolvimento, né, e anota aqui, continuando o item 23 do capítulo 14, agora nós estamos no quarto parágrafo. Nesses momentos, ele, o espírito, né, vive da vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas da vida vegetativa. Acha-se em parte no estado em que se achará após a morte. Percorre o espaço, confabula com os amigos e outros espíritos, livres ou encarnados também. Olha que legal, Kardec está anotando aqui que durante esses estados de emancipação da alma, nós podemos, inclusive, dar-se uma escapadela, por assim dizer, né? Ir a Lourdes e a outros lugares do espaço, e o espaço, entenda, pode ser aqui mesmo na Terra, e pode ser em outros mundos também, ter contato com outros espíritos, amigos ou não, encarnados ou desencarnados, tá? Kardec está falando que é possível exercer isso. E eu penso que faz sentido. Faz sentido. Se nós entendermos que o espírito... nós não sabemos o que é o espírito, né? Mas vamos voltar à definição de perispírito como um campo. E sabemos que esse campo é o campo gerente do corpo físico.
Mas nesse momento, né, no momento do sono, o corpo está tranquilão lá, o corpo está adormecido, está deitadinho, está tranquilo. Isso dá mais liberdade ao perispírito, que não precisa mais gerenciar tanta coisa, uma vez que o corpo está ali adormecido. E aí, vamos raciocinar assim, vamos imaginar que nesse momento o perispírito, na verdade é o espírito, né? Mas o espírito possa ativar, possa setar, digamos assim, no perispírito certas propriedades, certas expertises, certas capacidades que ele tenha, mas que no estado de vigília, ou seja, quando nós estamos acordados, não tem como o espírito setar essas capacidades. Mas que quando nós estamos dormindo, o espírito, muito naturalmente, ele possa setar é ativar, né? Possa ativar essas propriedades e uma delas possa ser uma espécie de comunicabilidade ou transmissibilidade com o mundo que lhe rodeia, né? Pode ser o mundo local, pode ser o mundo não local, pode ser outros mundos, pode ser, quem sabe, outras dimensões. Bom, o leque é inumerável. Eu penso muito seriamente nisso, eu penso que isso é perfeitamente plausível e factível, né? Vamos adiantar agora aqui no parágrafo 5º do item 23 do capítulo 14, né? Onde Kardec continua com esse desenvolvimento. Então, olha só, o laço fluídico, que é o campo fluídico, né? Que é o laço de campo, que prende ao corpo só por ocasião da morte, se rompe definitivamente. A separação completa somente se dá por efeito da extinção absoluta da atividade vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua... De novo aqui Kardec chama de prisão, não gosto de prisão, ele é chamado de volta ao seu lar. Tá aí, um substantivo, um adjetivo muito melhor do que prisão, lar, chamado ao seu lar temporário, que é o corpo físico. O corpo físico é o nosso lar temporário, enquanto estamos encarnados aqui. Muito melhor do que o termo prisão. Desde que a sua presença aí se torne necessária. Então, Kardec está dando uma advertência aqui muito pertinente, que não se preocupe, ninguém pode desencarnar através de emancipação da alma. Tá? E outra coisa, o espírito ele não abandona o corpo. O espírito, enquanto existe vida orgânica, enquanto existe energia para o coração pulsar, para o cérebro funcionar, para os pulmões processarem o ar, para a corrente sanguínea levar os nutrientes por toda a parte do corpo, para todas as células, enfim. Enquanto essa dança da vida se efetivar, o espírito está peremptoriamente ligado ao corpo físico. E não é através dessa emancipação da alma que o espírito se desprende, não. O que Kardec está nos informando aqui é que a única forma de o espírito se desligar totalmente do corpo físico é no fenômeno da morte. Somente no fenômeno da morte é que o espírito realmente se desliga, se descola, se desprega, e não da prisão, de novo, não vamos usar esse termo não, prisão não, do seu lar que ele está utilizando durante a vida na Terra. Kardec continua então. Ele então retoma o curso da vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, conserva das suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa, que constitui o sonho. Ou melhor dizendo, pode constituir o sonho. Quando nada traz destas intuições, o que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e justificam o provérbio: a noite é boa conselheira. Aqui, muito interessante o que Kardec está nos transmitindo aqui, é que pode ser o sonho, né? Então vamos lá resumir. Você vai dormir, né?
em algum momento do dia ou da noite você dorme. De preferência aquele sono noturno, né? O sono que é o sono de maior tempo. Não estamos nos referindo àquele cochilozinho, a gente chama de siesta depois do almoço, né? Quem pode faz, né? Mas mesmo assim, durante a siesta pode acontecer isso também. Se durante esse período, né, digamos assim, esse período mais prolongado de sono, quando você atinge realmente o sono profundo, você expande o seu alcance espiritual, né, através do perispírito, e você realmente tiver contato com outros mundos e ou outras dimensões e ou outros espíritos que podem ser encarnados e ou desencarnados, se esse encontro foi auspicioso ou contundente ou significante, bastante significativo, de maneira que lhe trouxe muita impressão, você provavelmente vai carregar ou vai reter na mente, seja lá o que mente for, não falamos ainda claramente sobre isso, mas o que quer que seja a mente, vai reter essas impressões que você teve de quando você esteve perambulando, por assim dizer, mundo afora, dimensões afora, ou melhor dizendo, corpo afora. No que se constitui, em muitas vezes, aqui cuidado, não são todas as vezes, mas no que se constitui, em algumas vezes, no que nós chamamos de sonho. De novo, não todos, tá? Não todos. Os sonhos, muitas vezes, são distúrbios neuroquímicos, são sensações químicas, são pulsos de eletricidade no nosso hipocampo, em partes do nosso cérebro que armazena memória. E aí, nesse caso, não foram assim, viagens astrais, nem emancipação da alma, não. Mas alguns sonhos são, sim, esse tipo de lembrança que nós temos dos lugares onde o espírito que somos vagueou durante a noite de sono. Espetacular. Embora estejamos na nossa casa, hospedados nesse hotel aqui, que é o nosso lar temporário, enquanto estamos aqui na Terra, mesmo assim, Deus não vetou a possibilidade de podermos sair um pouco da nossa casa. De novo, eu não gosto de chamar de prisão. Prefiro o termo casa. De novo, né? Deus, na sua sabedoria e extrema bondade, nos faculta também a possibilidade de visitarmos entes queridos, visitarmos lugares que nós gostamos, lugares em que, enfim, possamos aurir algum conforto, mas às vezes alguns pesadelos também, tá? Kardec conclui o item 23 da seguinte forma: assim, igualmente se explicam certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc. E que mais tarde, e que mais não são do que manifestações da vida espiritual. Essa história, não se preocupem com catalepsia, letargia, sonambulismo, essas coisas nós estudaremos ainda aqui com mais detalhes, tá? Há uma nota de rodapé aqui, a nota 79, tá? Kardec tem assim, na verdade é uma alusão a estudo de casos de letargia que estão contidos lá na Revista Espírita, tal. Casos de letargia e de catalepsia estão lá na Revista Espírita. Tem lá o caso da senhora Schwarbenhaus, em setembro de 1858, página 255. A jovem cataléptica de Suábia, está lá em janeiro de 1866, a página 18. E eu também havia esquecido de falar da nota 78, que é a mesma alusão e referência de estudos lá na Revista Espírita. Estou me referindo à nota 78 de rodapé,
fatos de dupla vista e lucidez sonambúlica relatados na Revista Espírita de janeiro de 1858, a página 25, novembro de 1858, página 313, julho de 1861, página 193 e novembro de 1865, página 352. Aqui Kardec já começa a usar muito o termo sonambulismo, né? O que é o sonambulismo? Não vão confundir com aquela, assim, nos desenhos animados, tá? Que a gente assistia, né? A bonequinho ficava andando, acordado pela casa. Tem esse tipo de sonambulismo também, mas não é esse o que a doutrina espírita alude. O sonambulismo que a doutrina espírita alude é quando você está dormindo e você tem essa percepção, essa visão psíquica, quando você vê outros lugares, vai a outros lugares, mas não com o corpo. O corpo fica lá deitadinho ou sentado, o corpo não se mexe. É o espírito que, na verdade, não está certo ainda se é o espírito que sai ou é o perispírito que se expande. Pode ser ambas as coisas, tá? Ainda tem muito o que se pesquisar a respeito dessa mecânica, tem muito que se pesquisar ainda a respeito dessa mecânica do sonambulismo, tá? Mas entenda que o sonambulismo aqui espírita, o natural ou o magnético, não tem nada a ver com o bonequinho lá dos desenhos animados, não. Aqui não, de novo, não é o corpo que se move. Aqui quem ganha mobilidade, quem ganha grau de liberdade para estagiar nesses lugares todos aí é o espírito, ou talvez o perispírito na sua forma dupletéria, né? São coisas que, na verdade, temos muito que estudar ainda, tá? E para encerrar a nossa videoaula de hoje, vamos encerrar no item 24. No item 24, é bom porque é um parágrafo só, pequeno. No item 24, Kardec escreve o seguinte: pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo, segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária. O fato, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos, porém que é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etéreo, que eu chamo de campo etéreo, adequado às percepções visuais da alma. Há, portanto, luz material e luz espiritual. A primeira emana de focos circunscritos aos corpos luminosos. A segunda tem o seu foco em toda parte. Tal a razão porque não há obstáculo para a visão espiritual, que não é embaraçada nem pela distância, nem pela opacidade da matéria, não existindo para ela a obscuridade. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Estarrecedor, não é? Minhas amigas, meus amigos, muito incrível isso aqui, não é? De novo, é um fato, né? Esse tipo de luz que Kardec alude, que ele fala de luz espiritual, né? Na verdade, nós nem conhecemos ainda todos os tipos de luzes. Luz é uma onda eletromagnética, não esqueça disso. E, na verdade, o que Kardec chama de luz espiritual, talvez seja a luz física mesmo que nós conhecemos, mas numa faixa de frequência diferente. Não esqueçam que o espectro luminoso que os nossos olhos conseguem perceber, ele é muito pequeno, é uma janela que vai do vermelho ao violeta, ou melhor dizendo, do azul ao violeta, pouquinho tem o infravermelho e o ultravioleta, então além disso nós não enxergamos mais. As abelhas enxergam cores muito mais detalhadas do que nós, as borboletas enxergam espectros luminosos muito maiores do que nós. E nós sabemos que mesmo das trevas tem partículas
que podem ser amplificadas e clarear o ambiente. Vocês já viram naqueles filmes de que tem, aqueles filmes do 007 ou do Jason Bourne, esses filmes que tem agente secreto ou forças militares que trabalham à noite, que eles usam aqueles óculos de visão noturna. Pois bem, os óculos de visão noturna nada mais são do que equipamentos dotados de amplificadores, de partículas que emergem do solo e que estão no espaço durante a noite. Eles amplificam essas partículas e da energia dessas partículas tudo fica visível durante a noite. E aí é usado tecnologia, nem precisa estado espiritual para isso. Não esqueça que Kardec estava escrevendo essas coisas aqui em 1857. Na época ele não conhecia raios cósmicos, ele não conhecia nêutrons, neutrinos, ele não conhecia partículas cósmicas que invadem aqui o espaço. Então, na verdade, Kardec não errou. Talvez só o que me incomoda, talvez ainda um pouco, e isso ainda não é conclusivo, é que o que Kardec chama de luz espiritual, talvez seja uma luz normal mesmo, da matéria, apenas numa frequência em que os nossos olhos de gelatina não percebem. Mas o espírito, que não está mais submetido a esses olhos de gelatina, ele pode perceber, assim como através do óculos de visão noturna, os militares lá, os agentes secretos, né, o 007, conseguem enxergar à noite. Não é? Assim como nós sabemos que os felinos, por exemplo, os gatos, têm uma visão noturna excelente, eles enxergam à noite coisas que nós nem imaginamos e são materiais também. Pensem sobre isso, sobre a visão do espírito e muita coisa para pensar depois dessa aula, tá? Ó, visão do espírito, visão do corpo físico, composição entre as duas visões, luz espiritual, luz material, percepção das coisas e de tudo. Olha aí, um bom material para vocês perceberem, pensarem e deixarem seus comentários aí. Deixem seus comentários, façam perguntas, o que é que vocês acham, tá bom? Bom, estamos encerrando a nossa aula de hoje. Fiquem todas e todos em paz. Cuidem-se, cuidemos uns dos outros. Cuidado com a pandemia, cuidado com essas viroses. Façam aquilo que é possível fazer. Vacine-se se chegou a sua hora de vacinar. Amemo-nos como Jesus nos amou. Beijo no coração de todas e todos e até a próxima. Tchau.